Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Boa noite. A imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Como o nosso canal aqui a gente não especula, a gente só noticia quando o jogador é contratado. Faltando só um pouco, alguns trâmites, né, de transferência, mas já está tudo fechado. Novamente, Nantes e Vasco da Gama, né? Nantes que já teve, o Vasco já contratou o João Vitor do Nantes, o Vasco está contratando mais um jogador do Nantes e mais um brasileiro e mais uma aposta, gente, igual o João Vitor. E o Vasco contrata Adson, meio atacante que jogou no Corinthians, teve a sua melhor temporada no Corinthians quando começou a sua carreira, né? Se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi para o Corinthians, um jogador que no Corinthians mostrou muito talento e está vindo para o Vasco. A gente vai botar aqui algumas jogadas dele no Corinthians. Foi um jogador que passou muito rápido no futebol francês. O Nantes contratou o Adson junto ao Corinthians em agosto, agora. E o jogador passou bem rápido para a equipe do Nantes, aonde não foi muito aproveitado devido a um treinador, né, que praticamente não deu espaço ao Adson jogar. Então o Adson teve um desempenho aí aquém devido a não se adaptar à França e não se adaptar ao futebol francês, e um técnico que não gostava muito do futebol do Adson. Então o Vasco está contratando esse jogador por 29 milhões de reais, equivalente aí a 5 milhões de euros. Gente, primeiramente, antes de a gente fazer a nossa análise aqui, vamos mostrar aqui jogadas de Adson, principalmente aí no Corinthians, né? Aonde ele se destacou aí, fazendo gols, fazendo assistências, mas é um jogador interessante, sim, pelo Corinthians. Mas a gente vai fazer a nossa análise aqui depois das jogadas aí do Adson pelo Corinthians. Veja aí. Galera cruzmaltina, jogadas aí de Adson, novo reforço do Clube de Regatas Vasco da Gama para a temporada de 2024. Jogadas quando jogava pelo Corinthians e atualmente estava no futebol francês, aonde teve pouco espaço, não foi bem, não se adaptou ao futebol francês. Aí. Vários gols de cabeça, com os pés. Tem uma finalização muito boa, galera. Se infiltra, chuta bem pro gol, sabe fazer gols. É um ponta que sabe fazer gols. Isso é importante. Aí, ó, mais gols. O Adson passou muito bem pela camisa do Corinthians, só que foi vendido aí ao futebol francês e não se adaptou. E o Vasco comprou o jogador aí por 29 milhões de reais, equivalente aí 5 milhões de dólares. Vários gols aí, destaque no Corinthians. Vamos ver, né? Boa sorte pro Adson aí, novo reforço do cruzmaltino para a temporada de 2024. Seja bem-vindo, Adson. Meus amigos, é o seguinte. Olha só. Vocês acabaram de ver aí jogadas do Adson. Novo reforço do Vasco da Gama. Quarto reforço do Vasco. Aí na temporada de 2024.
São eles os jogadores, o João Vitor, o Robert Rojas, o David, agora o Adson. Adson é um jogador jovem, um jogador que tem um futuro muito grande pela frente, está vindo para o Vasco. A gente aqui tem as nossas análises, galera, porque o Vasco aí tem duas apostas nesses reforços. Para mim, um refúgio, que é o David, e o Robert Rojas, que é um zagueiro que a gente aqui no canal, a gente apoia a contratação, que é um jogador experiente, seleção paraguaia, e é um jogador que com certeza vai agregar aí. O Ramon Dias tem total confiança nesse jogador. Mas agora o Vasco tem mais um reforço, que é outra aposta igual ao João Vitor, o zagueiro. João Vitor, que foi contratado pelo próprio Nantes por 32 milhões de reais, e agora está vindo o Adson praticamente aí por 30 milhões. São 62 milhões investidos em apostas. Com certeza, gente, a gente apoia. A gente torce para dar certo. Mas o Adson não teve uma boa temporada no futebol francês, aonde não teve também muita oportunidade. Mas é um jogador que não se adaptou, tipo que aconteceu com o Orediano no Vasco da Gama, onde o Vasco fez um investimento muito alto, de 20 milhões pelo Orediano, que não se adaptou ao futebol brasileiro. E o Orediano está aí de saída do Vasco da Gama, porque não quer jogar no futebol brasileiro. A gente tem as nossas análises aqui porque o Vasco está indo no mercado trazendo jovens jogadores. Jogadores que são apostas. Podem dar certo como não podem dar certo. Esperamos que dê certo, com toda certeza. Mas a nossa preocupação aqui, principalmente no canal Russo Vascaíno, é que são jogadores que estão vindo por um preço muito alto. Duas apostas, dois jovens brasileiros que jogavam no futebol europeu, que não se deram muito bem no futebol europeu, principalmente o Adson, esse novo reforço do Vasco, e só esses dois foram 62 milhões de reais investidos pela Vasco SAF. Poderia ter sido menor o preço? Poderia ser um empréstimo? Eu acho isso. Eu acho que é um investimento muito alto por uma aposta. Mas tomara, gente. Tomara que dê certo. O Vasco tem jogadores experientes no seu grupo aí. Principalmente jogadores da segunda janela de transferência do ano passado. Jogadores experientes que estão aí no comando de Ramon Dias. E o Vasco vem trazendo duas apostas, os dois jogadores que foram contratados realmente por grana, foram jogadores que vêm do Nantes da França. E dois jogadores que se revelaram no Corinthians. Olha só que coincidência. Dois jogadores que se revelaram no Corinthians foram para o Nantes e agora estão sendo comprados pelo Clube de Regatas de Vasco da Gama. No mesmo time, né? Então, a gente, aqui no canal Russo Vascaíno, a gente tem a nossa análise aqui, falando de futebol, falando do que possa acontecer no Vasco. O Vasco está indo muito devagar realmente no mercado. Isso também vem preocupando muito, devido à situação dessa empresa aí, caloteira, que está dentro do clube, que a gente é contra esses vagabundos, que eu não quero citar, Seven. Mas a gente tem que acreditar nos jogadores que estão vindo. No próprio refúgio David. Tomara que dê certo. Mas, gente, temos que analisar. O Gabriel Peck era um jogador que vinha se firmando muito bem no Vasco. Uma base Cruz Maltina. E por que, gente? Você vende um jogador, um Vasco vendeu por 50 milhões de reais, um jogador que já estava se firmou na temporada de 2023, onde ele demorou quase 5 temporadas para se firmar no Vasco, e o Vasco vende esse jogador para trazer uma aposta. É isso que eu não consigo entender da atual diretoria, do Alexandre Matos. Por que vender um jogador que estava se firmou? O Gabriel Peck demorou 5 temporadas, 5 anos para se firmar. Porque um jogador jovem, gente, tem uns que são muito poucos que conseguem jogar futebol e explodir. Mas não são todos. Não são todos.
Então, para que vender o Peck? Para trazer um jogador por um preço caríssimo, 30 milhões, que é o Watson. Agora aconteceu, não tem jeito. O Peck já está indo embora e o Watson está vindo. Vamos torcer muito. É um jogador que jogou muito bem no Corinthians, diga-se de passagem. Revezava ali entre banco de reservas e titular, mas quando entrava, fazia muitos gols. Um jogador de alta velocidade, um jogador com uma qualidade muito grande. E aí foi vendido por 26 milhões ao Nantes da França, mas foi uma passagem bem rápida, onde não teve adaptação, não conseguiu se adaptar ao futebol francês, não jogou bem, e aí está sendo esse reforço que o Vasco está trazendo aí. A gente tem que confiar principalmente no Alexandre Matos. Principalmente no Alexandre Matos. Mas é a nossa opinião. Eu acho que o Vasco não deveria ter vendido o Peck, né? Que se firmou depois de tanto tempo para se firmar, gente. Demorou pra caralho. E para trazer uma aposta. Como aconteceu, né? Isso aqui é uma crítica que a gente faz, não tem jeito, a gente tem que falar o que a gente pensa, é a minha análise, mas agora o Watson é esse reforço, está vindo para o Vasco, vai chegar e esperamos que esse jogador consiga jogar o seu grande futebol como ele jogou lá no Corinthians. Mas, gente, vamos com calma, muita galera aí meio dividida nessa contratação, vamos esperar, vamos aguardar. Temos as nossas críticas a essa empresa de merda que está no Vasco, com toda certeza, mas a gente tem que apoiar o que o Alexandre Matos vem fazendo. Apoiar Ramon Dias, apoiar Emiliano Dias, apoiar essa galera que está no Vasco. São um grande treinador, um grande auxiliar técnico, uma comissão técnica totalmente gabaritada, onde a gente tem um executivo de futebol que sabe contratar. E vamos esperar, né, que essas duas apostas, tanto o João Vitor zagueiro e o Watson agora atacante, consigam dar muitas alegrias ao torcedor cruzmaltino, e é isso que a gente espera. Meus amigos, então é esse o novo reforço do Vasco, Adson, jogador de 23 anos, vindo do futebol francês, aonde foi feito do futebol do Corinthians, lá em São Paulo. Um jovem talento, é o novo reforço, o quarto reforço do Vasco para a temporada de 2024. Seja bem-vindo, Adson. Tomara que você consiga demonstrar o seu talento, o seu futebol e consiga dar muitas alegrias ao torcedor cruzmaltino na temporada de 2024. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de quinta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal! Vasco! Valeu!